Se o seu companheiro ou companheira tiver essas atitudes, demonstrar estes sinais que eu vou falar para você daqui a pouquinho, é hora de dar um basta nesse relacionamento e eu vou explicar por que você deve fazer isso depois da vinheta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdecir da Hipnose e Espiritualidade e nós vamos falar sobre relacionamentos de A a Z. Eu comecei a gravar sobre isso há um tempo atrás e acabei deixando esse projeto há mais de um ano um pouco de lado. Mas, em virtude de tantas pessoas questionarem sobre relacionamentos, eu vou falar aqui abertamente, sem mais delongas, indo direto ao ponto, e hoje nós vamos falar sobre esses sinais. Se você identificar isso que eu vou falar no seu relacionamento, é melhor você começar a pensar em dar um basta nisso tudo antes que seja tarde demais. A menos que você goste de sofrer aquele sofrimento conta-gota, né? Que todo dia parece que alguém vai lá e coloca o dedo na ferida. É como se uma ferida não cicatrizasse nunca mais. E o complicado disso tudo é quando você se acostuma com essa dor. Quando você consegue encontrar uma maneira de conviver com essa ferida sempre aberta. E aos poucos você vai percebendo que essa dor já não é tão relevante assim, que eu posso suportar, que eu posso conviver com isso, eu posso ir levando a situação. E quando você começa a levar a situação dessa forma, aceitando esse pequeno sofrimento, você começa nesse instante deixar a sua identidade um pouco de lado. E aí que vai começando a complicar tudo na sua vida. Mas que sinais são esse, professor? Como que eu identifico isso no meu companheiro ou na minha companheira? Como que eu consigo identificar isso se eu venho de um relacionamento já muito douradouro e talvez eu não tenha somente uma ferida, talvez eu tenha várias feridas e aprendi a conviver com isso, parece que elas não existem mais, mas eu sei que algum dia eu me importava com elas, ou eu sei que elas existem, mas eu não percebo mais elas no dia a dia. E eu estou sofrendo, sofrendo hoje, e muitas vezes eu não sei o porquê. Porque talvez o meu relacionamento eu enxergue ele lindo e maravilhoso, era tudo o que eu queria. E por incrível que pareça, tem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que realmente acreditam viver isso, mas estão cheias de problemas, cheias de complicações até fisiológicas, pois estas já não enxergam mais as feridas, né? Pois deixaram de doer. Então, se você acha que isso é importante, ou que se você acha que conhecer esses sinais fará você abrir os olhos, fará você dar uma guinada na sua vida, preste atenção e acompanhe comigo quais sinais são esses. Um sinal muito importante e que você deve ficar muito ligado nele é quando a sua voz ela começa a deixar de ser ouvida. Como assim, professor? É quando no meio de um debate, no meio de uma discussão, seja ela, né, positiva, vocês estão decidindo alguma coisa do dia a dia, se é que ainda existe esse tipo de diálogo entre vocês, né,
nesse relacionamento, mas quando você começa a não ser mais ouvida ou mais ouvido, ou quando você começa a querer colocar seu ponto de vista e a pessoa olha no celular, vira as costas e sai, faz de conta que não está ouvindo mais o que você está falando. Ou seja, quando você se torna uma pessoa completamente submissa ao relacionamento, ao ponto talvez de nem perceber mais que isso esteja acontecendo. Se isso é comum, se você acha que isso já aconteceu, ou se você identifica isso de alguma forma, preste atenção nesse primeiro sinal. Outro sinal muito importante: a pessoa de alguma forma querer moldar você, querer colocar limites em você. E aqui a gente não está falando, né, de você, enfim, fazer o que você bem entender da sua vida e o outro aceitar. Você sabe, todo mundo sabe os limites, mas eu não estou falando aqui limites que envolvem uma terceira ou quarta pessoa. Eu estou falando aqui limites de você, limites do seu dia a dia, limite das coisas que você gosta de fazer, daquilo que define a sua identidade, aquilo que define a sua personalidade, aquilo que define quem de fato você é, o que você gosta, a música que você gosta de ouvir, o filme que você gosta de ver, né, os seus amigos, talvez você tenha que deixar essas amizades por conta que o seu companheiro ou a sua companheira não está de acordo com essas amizades, não está de acordo com a sua vida, né, como você vem vivendo, quer mudar os seus gostos, quer sempre que você vá aonde ela quer ir, quer sempre moldar você a partir dos desejos e das definições dessa outra pessoa. Preste muito atenção, se você, né, se isso acontece com você, abre seus olhos e depois eu vou explicar por quê. Por que é melhor você sair disso antes que piore tudo, tá? Mas tem mais sinais por aí. Quando o comportamento dessa pessoa é diferente daquilo que ela prega. Por exemplo, essa pessoa ela exige tanto de você, ou ela fala tanto, mas o comportamento dela não condiz, né, com aquilo que ela fala. Preste muita atenção nesse sinal, pois esse é mais um sinal devastador de que as coisas não vão terminar muito bem. Outro sinal importantíssimo, quase que a gota d'água. Quando essa pessoa, seu companheiro ou a sua companheira, começa a duvidar da sua capacidade, da sua inteligência, da sua individualidade, quando essa pessoa começa a duvidar disso, ou seja, eu não falei porque não adianta falar isso para ti, porque você não vai somar nada. Isso você não entende. Isso aqui é assunto de homem, ou isso aqui é assunto de mulher, ou isso aqui eu não comentei porque eu acho que não é importante falar isso com você. Ou seja, a pessoa começa a destruir sua autoestima sem que você perceba. E às vezes a pessoa até diz: você é burro ou você é burra. Você não vai entender isso. Ou as pessoas, às vezes, né, numa discussão, o companheiro ou companheira diz isso. Presta atenção nesse outro sinal maravilhoso. Eu só fiz isso porque você discutiu comigo. A culpa é sua porque você me perguntou isso. Eu só tive essa atitude porque você. Ou seja, por quê, por quê, por quê? Toda vez que o seu companheiro ou a sua companheira justificar um ato dela, justificar uma agressividade, justificar um comportamento, né, mais agressivo, mesmo em palavras, fazendo com que você seja o culpado ou a culpada dessa discussão chegar nesse ponto, preste atenção que é o limite, é a gota d'água. E o porquê que você então deve terminar isso
de uma vez por todas. Você está acostumado a viver com um conta-gota de dores diariamente na sua relação. E muitos desses sinais, eles começam a aparecer, né, como se fossem invisíveis. Você talvez não vai enxergar isso mais acontecendo. São as feridas, são as dores que você foi aprendendo, foi se acostumando, foi suportando, acreditando que um dia elas iam estar saradas. Mas sem perceber, todo dia o seu companheiro ou a sua companheira vai lá e arranca a casquinha dessa ferida e deixa ela aberta. Então, isso nunca vai cicatrizar, vai piorar, vai infeccionar, vai causar danos irreversíveis. E quais são esses danos, né? É melhor você dar um basta, é melhor você sofrer 2, 3, 4 dias, você dizer não e você chorar, gritar, né, espernear uma semana, mas você vai se livrar disso. É melhor você chorar uma semana do que você perder a sua identidade e você não conseguir mais recuperar, você não conseguir mais se encontrar como pessoa, você não conseguir mais reviver, reativar a sua personalidade, os seus gostos, os seus desejos, ir atrás dos teus sonhos como indivíduo, como pessoa que não depende de ninguém para ser feliz. Isso que você está jogando fora é a sua identidade como pessoa. Depois, não adianta chegar lá no fim de sua vida e dizer: "Pois é, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu não devia continuar vivendo, né, fazendo de conta que eu não estava enxergando". Mas muitas vezes as pessoas não enxergam mesmo, elas não percebem mais essa guerra psicológica e acaba, então, vivendo a sua vida, né, pela ótica, pelo desejo de como o companheiro quer que você viva. Se isso está acontecendo, se você identificou algum desses sinais, repense o seu relacionamento e fica aqui então a dica para que você não se arrependa mais tarde. Ainda dá tempo. Obrigado. Deixe seu like se isso faz sentido para você e deixe sua pergunta se você quer que eu fale ou que eu traga uma resposta para a sua dúvida. Deixe um comentário e até nossa próxima aula com um novo assunto. Até mais.